Olá pessoal, bem-vindos aqui ao Quem Pode Pode. Hoje temos aqui uma convidada especial, a escritora Elsa Pires, que fez o favor de vir aqui perder um bocadinho de tempo connosco para falarmos um bocadinho sobre os livros dela e sobre outros livros que venham à conversa. Elsa, muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. E pronto, e vamos começar esta conversa e tentarei responder o melhor, com a maior sinceridade possível. Muito obrigado, muito obrigado. Ahm, Isto para as pessoas que não conhecem bem a Elsa, faça só uma introduçãozinha, só para as pessoas saberem mais ou menos a pessoa que a Elsa é. Eu sou empresária, em várias áreas, em moda, em automação, sou designer também, faço imenso artesanato e sou escritora. Sou divorciada, tenho 3 filhos e não vou dizer a minha idade, porque não vou Não, dizer. não precisa, não precisa, é uma jovem. Normalmente, por norma, sou uma pessoa bem disposta, acho, mas Ah, também que ninguém me veja mal disposto também às vezes acontece. Acho que é mais ou menos isso. muito bem, pois isto teria muita conversa para a gente termos em relação ao empreendedorismo que começou e com muito sucesso, pelo que eu conheço. Mas hoje éramos só para falar um bocadinho dos seus livros. Acabou de editar um livro novo, É sendo assim. verdade. Sim, é verdade. Eu editei um livro que já saiu no Facebook, porque foi um projeto que eu, ao longo de 3 meses, lancei 3 episódios por semana, que é o Metro da Vida. Eu até tenho aqui o Metro da Vida. As pessoas seguiam, portanto, o livro, e depois, agora, 2 anos depois, acabei por o editar. É a história da Nora e do João, é uma história de amor muito engraçada, de encontros e reencontros, e teve uma aceitação enorme, muitos seguidores, e está tendo sucesso porque estas pessoas que de certa forma já seguiram no Facebook os episódios ficaram à espera que o livro saísse para o terem em casa. Então tem sido um projeto interessante. É sem dúvida, creio, o meu melhor livro até agora. Muito bem. É sempre bom. É É. sempre bom. É o meu melhor livro porque é aquele que se destaca de mim, não é os personagens, enquanto que nos outros livros se conseguia encontrar uma Elsa dentro do personagem feminino, neste não tem nada a ver. Este é mesmo um personagem que não tem nada a ver comigo, de certa forma, e foi muito simpático escrevê-lo. E acho que este livro faz de mim realmente escritora. Ok. Ok. Então conte lá um bocadinho à gente o que é que lhe deu na cabeça para ser escritora. Acho que um dia, eu não sei se há realmente um momento em que nós decidimos ser escritores. Acho que, de certa forma, eu sempre escrevi qualquer coisa, ou nos livros, ou poeminhas, ou frasezinhas, pensamentos, e sempre fui boa a português na escola e sou aquilo que se chama uma contadora de histórias. Eu gosto de contar histórias, gosto de inventar histórias, sempre foi um bocado assim. Com os meus filhos, quando tive os meus filhos, contava e inventava imensas histórias infantis para contar à noite. Então eu percebi-me que eu gostava disso, mas pronto, a vida não nos dá muitas vezes tempo para fazermos coisas que realmente gostamos. E há um dado momento, numa viagem que eu fiz, e que a minha vida de certa forma mudou, porque apercebi-me que seria se calhar um momento em que eu teria que finalmente fazer coisas que eu realmente gostasse. Então, quando vim dessa viagem, que foi a Madrid, eu sentei-me e escrevi um livro em 3 dias, que é Uma Noite em Madrid, onde eu conto, de certa forma, que é este livro que está aqui, onde eu conto, de certa forma, quem eu sou, quais são as minhas pretensões ou os meus desgostos e aquilo que, de certa forma, eu aprendi na vida ou aquilo que eu tentei fazer com a minha vida. É uma história, como sabe, erótica também, porque, de certa forma, eu acho que os romances têm que ter, tem que haver um certo charme e tem que se contar. Acho que todos nós gostamos de uma linda história de amor e não há amor sem sensualidade e erotismo.
e foi assim que nasceu a escritora, sem querer. Eu sentei-me e escrevi o livro durante três dias e não passei até muito bem, porque foi por impulso. E quando acabei o livro, mandei para um amigo que também já editou alguns livros, e ele disse: isto é fantástico, devias mandar para uma editora. Mandei para uma editora e, curiosamente, uns dias depois ligaram-me a dizer: então, mas já vi o seu e-mail? Eu disse: não vi, mas porque é que nós já mandamos o sim para a edição do seu livro e você não tem respondido. Quer dizer, eu também não acreditava que pudesse ser editado. Mas pronto, isso foi a primeira experiência e foi realmente muito bom, teve bastante sucesso até. Foi um bocado, talvez, uma surpresa para toda a gente. Foi também, não é um livro comum, e para uma pessoa como eu, ninguém estava à espera que eu escrevesse um livro assim e com essa ousadia, digamos, expor a minha vida e não só. Portanto, falar de uma forma muito erótica, mas foi engraçado. Foi engraçado realmente mostrar que detrás desse sorriso bem disposto que eu normalmente tenho na minha loja, existe uma mulher que passou por imensas situações e que se recusa todos os dias a ser vítima e que quer fazer da vida outra coisa que lamentar-se. E acho que é um bocado assim. Acho que, de certa forma, foi isso que eu quis passar aos leitores, a dizer que há sempre um momento, há sempre um amanhã, de certa forma, que nós não devemos parar só porque os outros entendem que nos fazem mal. Há sempre uma forma de dar a volta a tudo isso e retirar algo de fantástico. A partir daí, pronto, as coisas correram, o livro saiu, até correu bem, foi simpático. Houve aquele momento em que a editora me pergunta qual é o nome que eu quero pôr, e aí realmente fiquei confrontada entre o Elsa Pires ou outro nome qualquer. Mas às tantas eu sou Elsa Pires, para o que der e vier. Exatamente. Então, esse é o meu nome, e foi realmente, este livro é uma parte da minha vida, contada de uma forma breve e simpática. Claro. Normalmente as pessoas têm-se aquela ideia que os livros é uma coisa difícil de fazer, mas para si foi uma coisa assim muito, muito, muito despachada. De fazer um livro em 3 dias não é para todos. Sim, mas depois, mas normalmente eu levo pouco tempo a escrever um livro. De certa forma, eu levo, por exemplo, fico meses sem escrever e depois um dia sento-me e escrevo 60, 70, 80 páginas. E depois fico mais um tempo sem escrever e depois sendo mais, eu não sou, digamos, uma escritora comercial, eu escrevo por impulso aquilo que me vem na alma e invento histórias, e nesse momento eu preciso de falar da história continuamente, porque se parar já sei que vou levar outros meses a chegar lá outra vez. Mas não é difícil ser escritor, acho, é difícil encontrar a fórmula. Eu tenho o meu gato ali a passear. Sim, encontrar a fórmula correta, creio, que chama a atenção, e a forma correta de passar uma história. Acho que é mais isso. O escrever, pois, acho que há pessoas que levam imenso tempo, há escritores que levam imenso tempo a escrever, outros são mais como eu. Depende. Há mais comerciais, há mais... Há um bocadinho de tudo, não é? Sim, um bocado de tudo. Isso é assim. Eu não sou muito comercial, digamos. Eu não sou uma pessoa que escreva aquilo que as pessoas querem ouvir. De qualquer forma, escrever 70 páginas numa assentada é obra. Este livro que saiu agora, eu escrevia-o meia hora antes, cada episódio meia hora antes de o lançar na internet, porque eu não queria retificar, queria realmente ver até onde isto ia chegar. Era suposto ser 3 ou 4 textozinhos pequeninos e afinal foram 45, e de repente havia muitos seguidores e muitas pessoas a perguntar o que é que vai acontecer, será que eles vão se encontrar e será que se encontram ou não, porque era uma história justamente de amor em que eles não se encontravam, eles viviam a mesma vida ao lado um do outro, mas não se encontravam e criam uma grande ansiedade. E é engraçado perceber que, no fundo, eu conseguia escrever os episódios e acabar todas as semanas, quando escrevia um em suspense, mas sem nunca ter
realmente previsto as situações ou pensado antecipadamente nelas. Acho que, sei lá, acho que há um momento que há um clique em nós e realmente acho que houve esse momento em que houve um clique e eu passei a ser alguém que consegue escrever de uma sentada aquilo que pensam, ou inventar uma história, porque é isso que nós somos, os escritores de romances, nós somos inventores, nós somos mentirosos, nós criamos pessoas que não existem, nós casamos umas com as outras, matamos se quisermos, ao fim e ao cabo nós somos mesmo isso, nós somos um bocado os substitutos de Deus, porque nós fazemos um bocado também histórias que... E o interesse é fazer acreditar os nossos leitores naquilo que nós contamos e ser um momento feliz. Sim. Acho que você lê um livro meu. Li o primeiro. Pronto. Pois, mas isto às vezes a gente... É engraçado a gente ver o lado do escritor, porque muitos escritores fazem estruturas, pensam muito no livro antes de começarem a escrever, e depois há outras pessoas que são especiais que conseguem chegar e, sob pressão, porque, como está-me a dizer, é praticamente sob pressão, produzir Sim. algo de qualidade, não é? Sim. Eu acho que é como tudo, há as pessoas que escrevem por talento, há aquelas que preparam a escrita. Creio que os escritores mais estruturados provavelmente possam ter até mais sucesso, porque acabam por escrever histórias que as pessoas querem ouvir, vão de encontro àquilo que as pessoas querem ouvir. Escritores como nós, que não estão à procura propriamente de grande fama ou sucesso ou dinheiro, nós escrevemos por prazer e o que nos dá na alma, o que nos vem naquele momento. Há tempos na escola de Val Judeu eu fui fazer uma entrevista aos meninos e houve um menino que me perguntou e fez-me uma pergunta que realmente fazia todo sentido. Ele dizia-me quem é o escritor? Tu és o escritor ou existe outra pessoa em ti? E realmente eu acho que é um bocado assim, existe uma Elsa que lida todos os dias com a minha vida e existe uma que se senta e escreve, não é a mesma pessoa. Muitas vezes eu, quando vou ler um livro meu, depois de o acabar, porque eu não leio, primeiro escrevo e depois é que leio todo para o arranjar, de certa forma, fico admirada com o que eu consegui escrever e, sobretudo, algumas coisas não tinha noção que eu soubesse aquilo que eu realmente escrevi. Portanto, não sei, talvez haja alguém que sai de mim para escrever à outra pessoa. Há muitos escritores que dizem isso. Justamente temos uma personalidade, alguém que não tem nada a ver comigo, até porque eu na vida real, muitas vezes, quando digo na vida real não é nos contos, não sou bem aquela pessoa, não tenho noção de ser aquela pessoa. E fico admiradíssima quando leio coisas até sobre a vida, sobre a sociedade, que eu não tinha noção que tivesse até essa sabedoria para analisar alguns factos daquela maneira. Muito bem. Então, o seu processo de escrita é basicamente isso. Senta-se, suponho eu, à frente do computador, não sei se escreverá à mão. Sim, eu escrevo neste portátil onde estou agora a fazer, é um portátil que só serve para estas situações, porque de certa forma sabe que nós temos que proteger ou mandar por e-mail ou gravar, porque aquilo que nós escrevemos uma vez nunca mais seremos capazes de repetir a história, portanto tem que haver um processo de proteção e segurança naquilo que nós conseguimos escrever dessas páginas 60 e eu escrevo, se eu parar e perder, eu nunca mais poderei voltar a escrever o mesmo. Portanto, eu sento e nessas alturas, sim, inclusive eu fico uns dias sem trabalhar, fico mesmo fora às vezes até nem como, não durmo, portanto fico uns dias que a minha vida para, porque sinto que é aquele momento em que realmente eu tenho que escrever alguma coisa. E se parar, depois acabo por perder o contexto. Aqui em casa já sabem, ninguém me incomoda, ninguém chateia. Daí o facto de eu agora viver sozinha, não creio que houvesse um marido que gostasse de ser posto à parte durante uma semana, não me fales, não quero ouvir ninguém, portanto é um bocado assim. Faz complicado, mas é uma necessidade. Sim, para mim
é uma necessidade, e depois quando chega o momento de escrever eu tenho mesmo que o fazer, porque há um estado de alma que eu preciso de exteriorizar e entender. E é muito engraçado no fundo conviver, às vezes com animais que falam, e gostar tanto deles que no fim do livro chorar porque vamos perdê-los, porque eles vão ficar no livro, eu já não vou falar mais com eles. Acho que é um bocado assim, acho que é um estado de loucura. É um estado de loucura muito saboroso. É uma loucura boa. Sim, muito saboroso, mas não deixa de ser um estado de loucura aceite pelas pessoas, porque se eu não escrevesse e falasse, provavelmente eu estaria internada no hospital psiquiátrico. Se eu dissesse, eu hoje falei, por exemplo, neste livro, há um dragão que fala e que está apaixonado e tal. Se eu dissesse às pessoas, eu tenho um dragão na minha vida que está apaixonado por mim, eu acho que era um portista. Correria mal, correria mal. Então, quando nós escrevemos, tudo é permitido. Portanto, acho que há um estado de loucura que me é permitido por ser escritora e isso é ótimo. Eu gosto. Faz um bocadinho de falta nós, enquanto sermos humanos, também de vez em quando exteriorizarmos. Mas não é, você sabe perfeitamente que não é muito bem aceito. Se você vier aqui em minha loja e estiver a falar comigo e olhar para um dragão imaginário e dizer, então, e tu, queres também um pacote de tabaco? Eu digo, bom, isto não está a correr nada bem, o senhor está deprimido. No entanto, se você ler no meu livro que o dragão fala e que chora e que até tem um nome e que, pronto, aí acha engraçado e acho que é um bocado isso. Acho que eu gosto dessa loucura. Eu acho que eu sou uma pessoa que a um dado momento ficou louca e aproveitou-se dessa loucura para vos enganar. Ou se calhar deixou de representar para aquilo que as outras pessoas queriam que representasse. Passou a ser Também si é própria. verdade. Também é verdade. Houve um momento na minha altura em nesse momento, eu acho que eu percebi nesse local, houve algo que eu não vou contar, que me fez ver quem eu era realmente e quem eu precisava de ser dali para a frente para conseguir viver bem comigo própria, e fiz coisas a partir daí novas e excelentes e eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente daquilo que era e sou muito mais feliz. Portanto, de certa forma, acho que houve aquele momento em que eu decidi ser Elsa Pires, com todas as minhas qualidades e defeitos, e assumir quem sou e tudo aquilo que eu vivi, dizendo que apesar de tudo eu estou aqui e sou boa pessoa, que tenho todo o direito de viver uma vida a qual eu estou de acordo, sem pensar muito, obviamente não. Nós vivemos numa sociedade em que temos que ter respeito pelos outros e cuidado, mas a minha vida não interessa a ninguém e, de certa forma, acho que houve esse momento em que eu criei uma marca, fiz coisas giríssimas e descobri que eu era capaz de fazer, não só de escrever, mas de criar obras de arte que eu tinha até ali, não fiz porque tinha outras prioridades, pois tinha filhos, casamentos, portanto, de certa forma, não que eu não estivesse de acordo ou que não gostasse de ter tido essa vida passada, mas que tinha chegado o momento de eu realmente pensar em mim de uma forma diferente, como uma pessoa livre e vá lá, tem estado a correr bem, porque nós podemos decidir isso e de um ano a seguir morrermos. Não, eu ainda estou a ter tempo, já escrevi 5 livros, portanto estou a ter tempo de provar a mim mesma. Agora passaram uns anos e acabei por provar a mim mesma que existia realmente uma pessoa diferente, uma artista, e se calhar um bocado louco ou não, mas faz parte dentro de mim, que me fez muito mais feliz e muito mais simpática, muito mais sorridente, uma pessoa absolutamente livre de qualquer tipo de preconceito. Exatamente, e o futuro há de mostrar mais coisas. Eu espero bem que sim, mas seja como for, é como eu digo, eu já vivi até aqui coisas fantásticas, portanto não sou uma pessoa muito ansiosa no tempo que eu tenho para viver, sou ansiosa naquilo que eu faço todos os dias, eu vivo o presente. Portanto, seja o que for que eu vá viver daqui para a frente, será bom ou será mau, mas eu tenho que me adaptar àquilo que vier, mas não sou uma pessoa concentrada no futuro, sou uma pessoa concentrada em viver o meu presente. Também não sou concentrada no passado, tento aproveitar alguma sabedoria que retirei daí, mas o que passou, passou, fica por lá, só leva o que me dá paz.
E, e o futuro, pois, no fundo, o futuro foi. Nós não sabemos. E hoje em dia, realmente, nós não sabemos. Portanto, é uma incógnita, mas o presente está a ser bom. O dia de hoje está a ser bom. É isso que eu vejo. É assim que eu vejo as coisas e é assim Ah, que eu vivo a vida é, agora. dizem, voltando um bocadinho aos livros, dizem que um escritor lê 1000 vezes. Acha que por ser escritora e por já ter feito vários livros, acha que quando lê livros de outras pessoas já vê os livros de maneira diferente do que se não fosse escritora? Não, há detalhes que eu acho fantásticos. E normalmente são mesmo detalhes pequenininhos que eu acho que é fantástico o escritor ter-se lembrado daquela peça, ao fim e ao cabo, que ninguém se lembraria de escrever. Muitas vezes nós acabamos por dar valor àqueles enredos muito grandes, que marcou, que fez, que aconteceu, e isso normalmente são coisas mais estruturadas. Mas dentro do conteúdo de um livro há alguns detalhes que me fazem sorrir, tipo, você nunca pensei nisso, é um bocado assim. Eu estou a ler um livro do Stephen King, em que tem a ver com um escritor, que também era famoso, e a mulher seguia-o, e curiosamente a senhora estava numa entrevista do marido e ficava sempre um bocado afastada, porque ela não era a personagem principal, o marido é que era, e então ela estava muito incomodada porque ela tinha a sua cueca enfiada no rabo e ela contava isso. E a um dado momento dá um tiro no marido. E ela vai a correr, e o livro descreve, então, o Stephen King descreve o livro em como ela vai a correr, e de repente ela lembra-se, porque ela não estava a atirar, porque tinha medo que os jornalistas apanhassem a fotografia, e quando ela vai a correr para tentar salvar o marido ou ajudar o marido, ela lembra-se que era o momento dela tirar a parte das cuecas que se tinha enfiado no rabo, porque havia tanta confusão que ninguém iria reparar. Eu achei isso fantástico, sou sincera. Eu digo, como é que é possível? Nós estamos a viver um momento dramático em que o escritor leva um tiro e ele lembra-se do detalhe da senhora que, ao correr, tira aquilo que estava a incomodar, que era o pedaço das cuecas que lhe se tinham enfiado no rabo. Isso é que eu acho fantástico. Eu leio bastante, sim, é verdade. Há alturas em que leio mais que outras. Houve uma altura em que eu deixei de ler porque tive um bocado de receio de ser contaminada com as ideias dos outros e depois não ter noção de que se as ideias eram minhas ou se eram dos outros, mas depois já percebi-me que não, que eu, como escrevo por impulso, o que eu escrevo é mesmo o meu e não vou buscar nos outros escritores nada para além de nada. Portanto, o que eu escrevo, as palavras são minhas, mas houve uma altura que sim, no princípio, como eu não estava ainda habituada a esta vertente, acabei por ter um bocado de receio de estar a copiar ou de me pôr a copiar histórias de outros escritores. Mas hoje leio o suficiente, sou uma pessoa que gosto de ler. Não leio muitos meus livros, curiosamente, eu escrevo e depois leio, agora que no princípio nós não nos apercebemos bem que temos que retificar e depois as editoras nem sempre explicam ao escritor novato o que é que tem que fazer. Hoje em dia já tenho um editor que retifica os meus livros e de certa forma já não sou obrigada a ler tanto para retificar os erros, porque ele é que o faz. Isso ajuda-me imenso porque, de certa forma, cada vez que nós lemos um livro para retificar, acrescentamos sempre mais um pedaço e que depois temos que tornar a ler, e então por isso é que nós lemos 1000 vezes os nossos livros antes de mandarmos para a editora. Eu já não faço agora isso, felizmente, porque me incomodava um bocado, porque dá uma sensação, até porque os meus 3 primeiros livros, que não é o caso deste, são assim eróticos e havia aquela coisa de dizer, oh meu Deus, isto está muito mal, então o que é que eu faço? Agora já não retifico, escrevo, leio uma vez para ver se faz sentido, não é? Mas depois o próprio revisor acaba por nos dizer, olha, esta frase se calhar não faz tanto sentido, e nós explicarmos, olha, faz sentido porque tem a ver com isto ou com aquilo.
E então é um bocado assim. Muito bem. Ah, então, estava-me a dizer que tem o seu espaço aí para escrever com o seu portátil, tem algumas preferências, algum tipo de música, tipo de ambiente. Não, não, eu não ouço música quando estou a escrever, é mesmo um silêncio total. Eu vivo os meus livros, eu imagino-os, experimento algumas coisas a ver se são viáveis, algumas frases, posições até se são viáveis, mas eu não ouço música, digamos. Quando estou a escrever, acho que eu estou num processo de. Eu acho que eu estou só a escrever aquilo que alguém me está a ditar, é um bocado assim. Portanto, Portanto, não há. não tem ideia de onde vêm as ideias. Não Passa tem. a redundância. Não tem. Portanto, há coisas que eu gostaria de escrever. Eu, por exemplo, estou a escrever um livro que eu gostaria de escrever e estou a ter dificuldades justamente porque eu gostaria de escrever aquele livro. Mas o escritor que há em mim não está assim muito de acordo, pelos vistos, porque ele está, já escrevi outro em vez desse e agora estou a escrever outro em vez desse. Portanto, há ali um conflito entre mim e aquele livro porque é algo que acho que é mais quando nós vamos escrever com algo que nós não estamos de acordo na sociedade e que nós sabemos que a pessoa que nós somos nem sequer está de acordo com aquilo, mas que Pois. é, sem dúvida, uma realidade e que tem a ver muitas vezes com o que há de moderno hoje em dia. Há coisas que se transformaram e que se tornaram hipermodernas, mas que nos dificultam tanto a vida que se calhar nós faríamos melhor de nós voltarmos para trás e dizer isto não está a correr bem. Mas é muito difícil nós dizermos isso porque, de certa forma, são guerras que a sociedade acha que já ganhou e que é muito difícil nós voltarmos atrás e dizer, epá, isto não correu bem, as pessoas estão infelizes por causa disto e nós temos realmente que mudar alguma coisa. Eu sei que se um dia eu conseguir escrever, espero que seja assim um bocado antes de morrer, porque senão a malta vai acabar por me matar por falar em algo que é tão delicado. Mas ao qual eu penso, mas não sei se estou de acordo. Acho que é um bocado isso. Pois, mas apesar disso, e corrija-me se eu estou enganado, desde 2018 que tem escrito basicamente um livro por ano. Um Portanto, livro por ano, sim. significa que. Acho que eu vou tentar editar um livro por ano. Portanto, agora saiu já tenho, saiu em dezembro, portanto foi 2021, e agora tenho o de 2022, estou a escrever o de 2023 e vou tentar escrever um livro por ano. Ou seja, não dorme, né? Não, porque eu escrevo, por exemplo, eu escrevo rápido, digamos, eu escrevo 3, 4 dias, tenho metade um terço do livro. Basicamente, em 15 dias eu tenho um livro, com tempos, digamos, em meses. Eu comecei este livro em fevereiro do ano passado, faz um ano, e só tenho metade do livro que eu nunca mais escrevi. E agora, se calhar, qualquer dia sento e faço o resto quando eu estou a escrever um livro que se chama Sushi para Dois. Ah, pronto. Mas deixa os pormenores para outra altura, quando já tiver Não vou editado, a gente falar faz isto nisso. outra vez. Não vou falar nisso. Até porque eu nem sequer sei. Eu sei que ele começou, eu normalmente sei o princípio e o fim. Ah, muito Sei, bem. eu escrevo o princípio e o fim. E depois o conteúdo a vir. Eu neste momento, pois já o comecei, portanto sei o princípio, nem sequer sei se é o princípio, que eu posso ainda ir ao princípio do livro e modificá-lo, mas sei o fim. O fim normalmente eu já sei, é dos meus livros, quando eu começo a escrever, eu tenho o fim. E depois é que me aparece o resto. É um bocado assim. Cada um tem a sua técnica, mas é só de pensar na sua maneira de trabalhar, já me está a dar aqui uma coisa. Porque Mas eu sei, é tão intenso sim. que fica difícil de Não é assim, eu conceptualizar. escrevi, são totalmente diferentes. Eu escrevi Uma Noite em Madrid, que tem a ver comigo, não é? Com a minha vida, ou uma parte dela. Depois a seguir foi Mr. London, que tem a ver com uma história de amor entre uma mulher madura e um jovem, e todos os problemas e preconceitos
E em relação a isso, e depois temos então um dragão que também existe, que não é outro que a própria consciência dela, onde ela vai buscar o sentimento que ela está à espera que esse moço transmita, e como não consegue num lado, ela acaba por ir buscar nesse dragão que de certa forma ela dá vida. Logo a seguir, depois veio Mister Centro do Universo, tem a ver com... Tem uma imagem de São Brás de Alportel, que fala da morte depois da vida, até que ponto nós revivemos várias vezes, e é um casal que vive no Egito há 3.000 anos atrás, e pronto, e é que acontece em uma madrasta que se apaixona pelo seu enteado e vice-versa, mas depois já há uma série de situações e problemas que acontecem, e vê-se o mesmo um casal a viver na vida real com situações diferentes, mas que de certa forma há de haver um momento, e em geral costuma ser no fim, que as pessoas se apercebem que aquele casal não é outro que o casal que viveu há 3.000 anos atrás, então percebem porque que eles se comportam daquela forma, porque que ele se comporta daquela forma, porque que ela se comporta daquela forma, porque no fundo nós somos a soma daquilo que já vivemos, e nas nossas atitudes têm a ver com o nosso passado, gente queira ou não. É aquilo que nós aprendemos, e é um bocado assim. Este também foi um livro interessantíssimo, que fala passa-se em São Brás. Eu tento, de certa forma, escrever, que este meu último livro fala de Alt, portanto eles de Lisboa, mas no fundo eles vinham a Alt. Eu tento escrever escolhendo locais que eu gosto, cidades que eu gosto muito, e tento falar nelas ao mesmo tempo e dar-lhes um certo romantismo. Acho que é assim. Depois escrevi antes deste último, um conto infantil, até para provar às pessoas que eu não sou só erótica, eu também sei contar histórias. Muito embora Com todas as aqui idades. a sapinha é uma sapinha muito sensual, muito bonita, mas é um livro que tem uma moral muito, muito bonita. Eu gosto muito de sapos, adoro sapos, e acho que a história do sapo e do príncipe estava mal contada, então eu contei a história ao contrário, modernizei um bocado a história, mas é assim. Pois agora este saiu antes, e agora é que saiu então o Metro da Vida. Depois vai sair o Aroma de Amor, a seguir a isto. É o deste ano, é Aroma de Amor, que tem a ver com violência doméstica. Ok. E acho que é um tema que nós temos realmente que debater também, para ver se conseguimos que as pessoas respeitem-se mais umas às outras em todos os aspectos, porque não é só em físicos, mas morais, e uma forma, às vezes há formas de pressão que não são físicas e que magoam, e acho que nós devíamos falar nisso. E acho que há sempre um homem bom, um homem mau, uma mulher boa, uma mulher má. Acho que nos meus livros há sempre o balanço, porque eu acredito realmente que há um equilíbrio. Nem toda a gente é má, nem toda a gente é boa, nem toda a gente é má sempre, nem toda a gente é boa sempre. Ok. Acha que tem influências na sua escrita? Conscientes ou inconscientes? Olha, eu quando fiz uns 13 ou 14 anos, eu vim de Angola e não tinha dinheiro para livros, não havia dinheiro para livros. Nós vivíamos num acampamento e eu gostava imenso de ler, mas não tinha livros. E uma senhora deu-me uma caixa cheia de livros. Como nós vivíamos, a família quase toda num quarto, a minha mãe decretou que não havia espaço para pôr aquela caixa de livros, e então eu dormia num beliche em cima. E eu pus a caixa dos livros na minha cama, portanto, eu só dormia no espaço restante. E a caixa era grande, ocupava-me quase metade da cama. Mas pronto, tinha ali um tesouro, que eram os livros. E então eu lia, e aquilo era fantástico. Um dia, quando cheguei a casa, a minha mãe tinha jogado fora a caixa com os meus livros todos, e foi um desespero. Eu nunca mais me lembrei disso. Nunca mais, a vida passou, e segui o seu curso, nunca mais me lembrei. Quando eu fui à Feira do Livro,
para lançar Uma Noite em Madrid, eu ia no comboio e de repente lembrei-me dessa caixa de livros. E lembrei-me dos livros que lá estavam, que eram os livros do Henry Miller. E aí eu percebi porque é que eu escrevia dessa forma erótica. Pronto, Porque, como sabes, o Henry Miller, eu tinha 14 anos e eu li os livros todos do Henry Miller. É um bocadinho avançado para os 14 anos, não é? Pois, mas o mais curioso é que a minha mãe, quando jogou fora os livros, não foi por causa de ser os livros do Henry Miller, que ela nem sequer abriu, porque se ela tivesse aberto, então caiu o Carmo e a Trindade. Mas, como sabe, os livros do Henry Miller são mesmo pornográficos. Aquilo era uma coisa. Eles foram proibidos até 1934, salvo erro. Tiveram 30 anos proibidos, mas eu li-os todos. E, entretanto, quando cheguei à feira, eu percebi que as minhas influências eram aquelas. No entanto, eu tenho noção que eu consegui o bom dos dois mundos. Como lê o meu livro e sabe que não é nada de pornográfico num livro meu. Eu estou na linha do erotismo e mais nada. Portanto, são histórias de amor muito sensuais, mas não nojentas nem pornográficas. Então, o que é que eu fiz nesse ano na Feira do Livro? Eu comprei uma caixa e comprei na Feira do Livro todos os livros do Henry Miller que eu encontrei. Então eu vim de Lisboa com uma caixa enorme e quando cá cheguei pus a caixa em cima da minha cama e durante muito tempo eu li outra vez os livros todos do Henry Miller. Portanto, achei aquilo interessantíssimo. E já não me lembrava. Mas há outro livro que eu gosto muito, que é o Metamorfose. Sim. Sim. Foi um livro que eu adorei e li também o Processo, o Kafka, eu gosto imenso do Kafka. Mas o Henry Miller foi, pronto, creio que sou mesmo, eu vim dali. O Henry Miller, mas não há Anaïs Nin. Como? O Henry Miller está muito ligado à Anaïs Nin também. Anaïs, sim, eu li o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, li o Sexos, Plexos e Nexos e toda aquela tramóia, mas há uns que eu gostei mais e, curiosamente, eu hoje, quando li a segunda vez, já não achei tão interessante. Provavelmente eu achei interessante com 14 anos, porque aquilo era um mundo desconhecido para mim, imaginar aquilo tudo. Agora já não achei assim tão interessante, mas tenho noção que foi daí que eu... E se vir bem a analogia, ele era um senhor que trabalhava nos Correios, não é? Não é? Ele trabalhava, era um senhor apagado que trabalhava nos Correios e que depois tinha uma vida fantástica. Pronto, eu também tenho um posto de CTT, se calhar a vida é o karma. Já viu as voltas que a vida dá? Mas dá voltas boas. Acha que existe uma receita para ser um bom escritor? Não sei dizer, eu não sei se sou uma boa escritora. Você só lê um livro meu, não comprou os outros, é mau sinal. Portanto, não é? É mau sinal. Mas, curiosamente, acho que os outros continuaram a ler-me. O que, talvez, acho que o que falta em nós, muitas vezes, é o apoio de marketing. Nós não somos famosos, não fizemos algo que chamou a atenção. E então acabamos por não ser tão conhecidos. Mas pelo menos eu tenho a noção de que quem leu o meu primeiro livro ficou com vontade de ler os outros e têm lido os outros. Portanto, eu não sei se sou uma boa escritora, mas sei que as pessoas, de certa forma, acabam por gostar da minha forma simples, porque é uma forma simples de escrever e gostam de ler. Agora, não sei se há uma forma, acho que é muitas vezes a fórmula que é considerado um bom escritor, é isso, é ter um back-office muito bom, ter muita publicidade, conhecer as pessoas certas e depois é-se famoso, porque senão pode ser que qualquer dia aconteça para aí qualquer coisa fantástica e que eu realmente apareça em todo o lado e a partir daí serei considerado um bom escritor. Mas, não sei, acho que só os leitores é que poderão avaliar essa parte. Sou eu uma boa escritora?
Eu acho que sim. Isso, quero acreditar que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tenho de defender porque é tal coisa. Eu até leio razoavelmente bastante, mas leio só no telemóvel. Eu leio muito pouco em papel porque não tenho mesmo tempo para estar com o livro. Então fica-me difícil estar a comprar um livro que vai ficar ali de lado porque eu não vou conseguir ter Uhum. aquele prazer de sentar e estar com o livro como o livro o merece, digamos assim. E é por isso que li o primeiro e depois não aconteceu ainda ler mais nenhum, É dos outros. mas espero vir a ler. Um, que, Deixa-me lá ver aqui onde é que a gente ia. Se tivesse que dar umas dicas ou uma motivação para pessoas que, como você já esteve, queiram enveredar por este mundo da escrita, quais eram a sua mensagem? É assim, eu percebi de certa forma, sozinha ou não, que as pessoas têm tendência a dizer a minha vida dava um livro. Não é? E muitas vezes a vida dessas pessoas não dá um livro porque as pessoas estão muito concentradas na dor que viveram e não conseguem destacar-se dessa narrativa, digamos. Ninguém consegue ler um livro do princípio ao fim assistindo continuamente ao drama. Portanto, tem que haver algo que faça, e daí que Uma Noite em Madrid tem uma história de amor intensa, que faça as pessoas sonharem dentro daquilo tudo, porque senão é só dramático. E eu não sei se. Eu, por exemplo, não gosto disso. Sou uma pessoa que leio bastante, mas quando estamos a ler um livro de uma pessoa, por exemplo, que sofreu imenso com uma doença, tem que haver partes que a pessoa descreva como simpáticas, senão é demasiado, digamos, é demasiado drama e não me faz abstrair-me da vida real. O que eu acho que aconselho é isso, é as pessoas encontrarem a sua própria forma de contarem a sua vida, porque em geral o primeiro livro as pessoas dizem sempre a minha vida dava um livro e gostava de o escrever, mas depois temos aquelas narrativas, porque eu já recebi uns quantos, temos aquelas narrativas às 9 horas eu apanhei o comboio, às 9h05 sentei-me, às 9h10 e nós estamos ali a ler um diário, percebe? Acho que é assim. Acho que as pessoas têm que, se querem escrever, têm que pensar como leitores e pensar, opa, sim, aconteceu isto, mas o que há de engraçado na vida? Porque todos os dias nós vivemos coisas engraçadas e temos que transformar muitas vezes situações muito dramáticas em algo até muito romântico para que as pessoas possam sonhar. Este meu último livro eu achei engraçado porque é o meu livro que acaba bem. Os 3 primeiros acabavam mal porque são um bocado a história da Elsa, são um bocado a minha história, digamos, em todos eles há um bocado de mim. Este não acaba bem porque, como foi seguido por tantas pessoas no Facebook, a um dado momento eu achei que as pessoas estavam a acreditar, queriam acreditar neles, queriam que eles ficassem juntos, queriam que eles se amassem, porque a história, nós, queiramos ou não, todos nós ansiamos por uma história de amor lindíssima. Eu sou o tipo de pessoa que digo, não, já não nasci para casar, eu não, ponho isso de parte, mas eu tenho noção que se eu me apaixonasse, eu iria casar com vestido branco, aquelas coisas todas que as mulheres sonham. É tal e qual, nós somos todos assim. Então, nós, de certa forma, eu quando escrevi este livro, claro, acabei por... Eles nunca se encontravam, mas eu, no final, disse, mas eu não posso deixar de dar um final feliz a este casal, porque eu vou matar o sonho dos meus seguidores todos. Porque, de certo, e percebi que quando se escreve um livro no Facebook, nós não vamos de encontro às pessoas, nós fugimos aquilo que as pessoas querem, senão a história acaba. Então, todas as vezes que as pessoas mandavam mensagem, eu até recebi ameaças, dizendo, pois, tu vais ver, isto é assim, estou farto dessa história, eles nunca se encontram. Havia uma amiga que dizia um dia,
passo com o carro em cima, porque todas as noites, porque eu lançava o livro à meia-noite, e às vezes fazia de propósito, à 00:05 ainda não tinha lançado, só para ver o que é que aquilo dava. E eles diziam, então, estamos à espera, não há conto, como é que é? E o episódio acabava sempre, parecia que eles se iam encontrar no episódio a seguir, então as pessoas ficavam naquela ânsia 3 dias à espera, é agora, é agora, é agora, e não era agora. E então levaram 45, foram 3 meses, levaram 3 meses num sofrimento atroz, que primeiro eram as senhoras que seguiam, depois já os maridos também seguiam, porque viam que elas estavam ali interessadas e no final até teve um final engraçado, porque houve umas senhoras que seguiam o livro, fizeram um jantar e o último episódio foi lido nesse jantar e foi muito engraçado. Porque, muito interessante. Foi interessante porque eu estava a ler o último episódio, e quando olho para as pessoas, faltou-me o ar, estavam todas a chorar compulsivamente. Compulsivamente, porque o livro só acaba, supostamente iria acabar mal. Portanto, o que eu estava a contar iria acabar muito mal, e elas estavam com a noção de já terem lido os outros a dizer, pronto, alguém vai morrer no fim, isto vai acabar mal, então chorava ali tudo. Mas foi muito engraçado. Foi sem dúvida o livro que eu me senti bem e disse, isto é o meu livro. Aquele que eu consegui escrever destacando-me de mim mesma e apercebendo-me que havia detalhes, eu consegui meter, porque isto é um livro em 2 perspectivas, portanto, eu conto, é o homem que conta o seu dia 1, portanto, ele, e dia 1, ela, portanto, ela conta o dia dela, ele conta o dia dele, e depois ali o leitor encontra, sabe que eles estão no mesmo local, viveram as mesmas coisas, quais são os pensamentos deles, e foi interessante eu escrever no corpo de um homem, não é? Porque é totalmente diferente e tem um pensamento diferente da mulher e vive os desgostos de uma forma diferente. As mulheres comem chocolate, os homens bebem cerveja, um bocado assim. E a vida, o dia a dia deles é diferente, o homem é diferente da mulher. E foi engraçado, porque o livro em si, nem sequer, eles não tinham nome. Eu, quando escrevi o livro no Facebook, eles só tiveram nome no fim. Eles não tinham a descrição daquilo que eles eram. E depois eu fui fazendo concursos. E um dia, por exemplo, fiz um concurso dizendo como é que vocês imaginam que ela seja. E foi muito engraçado, toda a gente imaginava da mesma forma. O ser humano não acredita que uma mulher alta, grande e forte consiga ser infeliz. Elas normalmente são magrinhas, loiras, pequeninas, são as que são maltratadas pela sociedade. Um mulherão não pode ser infeliz, nem pode ser abusado, digamos. Acho que é um bocado assim. O homem bom normalmente é um homem saudável, que faz desporto, pratica desporto, o homem que é honesto, digamos. Nós nunca vimos as coisas de outra forma. E eu percebi-me que realmente era, não descrevendo, as pessoas criaram os personagens e todas elas criaram o mesmo personagem e imaginavam da mesma forma. Foi muito simpático. Então diga aqui à gente, que provavelmente nunca vamos ter essa sensação, como é que é chegar a casa, as caixas cheias de livros acabadas de chegar da gráfica? É como um filho, digamos, é como um filho, é o orgulho de agarrar num livro, pegar nele e dizer isto fui eu que criei, e então, nessas alturas, eu agarro num livro e leio, e à procura muitas vezes de algo de errado ou qualquer coisa, e é fantástico. Eu tenho, portanto, neste momento são 4 romances e um conto infantil, e todas as vezes é a mesma sensação, é aquela a sensação, a capa, porque há um processo, digamos, que nós temos que escolher, primeiro fazemos o livro, mas depois temos que escolher o título, depois é a capa, depois é até a forma como ele está editado, portanto, tem que ser, eu tento escolher uma letra que seja maiorzinha, porque já sei que os meus leitores não têm 10 anos, portanto têm uma certa dificuldade já a ler.
Portanto, há todo o processo criativo, que quando nós recebemos as caixas, e é fantástico. Há também uma ruptura. Portanto, quando nós encerramos o livro, acho que é o pior momento, quando nós pomos o fim num livro, há uma ruptura enorme, um vazio enorme, há um mal-estar grande, porque aqueles personagens vão deixar de fazer parte da nossa vida, a menos que a gente crie o Mr. London 1 e o 2 e o 3 e o 4, não sei. É verdade, eles ficam encerrados no livro em si. E nós temos saudades deles, porque são personagens, eu pelo menos, eu tive imensas saudades daquele dragão, vocês não fazem ideia, foi muito mal eu não contactar mais com o dragão, não conseguir falar com ele. E enquanto eu estava a escrever, ele estava ali, ele comunicava comigo. Acho que isso é mau. E há tempos eu tive uma leitora que leu o meu terceiro livro e quase no fim ela mandou uma mensagem a dizer: epá, eu não me apetece ler o resto. Eu disse: mas porquê? Estou angustiada, não me apetece ler o resto, porque eu quando ler, eles têm-me acompanhado ao longo destes dias, e eu quando ler o resto eu não vou ter mais nada. E achei engraçado, porque é uma miúda que até quer escrever também, que ela diz que gostaria de escrever um livro, e eu achei engraçado o que ela disse, porque eu disse: olha, então eu quero ver quando escreveres o teu, tu vais ver o quanto é difícil nós acabarmos um livro. Talvez por isso é que há escritores que levem muitos anos a acabar um livro, porque não para conseguem. para si, como é que você sabe que o livro está acabado? Como é que o livro chega ao fim? Acho que eu já tenho o fim, eu tenho sempre o meu fim. Eu faço primeiro o fim, portanto, todos os meus livros basicamente começam no fim. Então eu sei que a um dado momento a história chega ali e não há mais desenvolvimento. E depois também nós não podemos escrever um livro muito extenso, porque hoje em dia ninguém compra um livro muito extenso. Quanto muito nós temos que ter noção que vamos escrever 200 ou 300 páginas, portanto este tem 300 e... Porque depois tudo o resto, quanto muito, se nós quisermos continuar, este tem 297. Se nós quisermos continuar, teremos que fazer um seguimento, digamos. Sim, outras edições, porque senão as pessoas não leem, as pessoas assustam-se se acharem que a história também é muito maçuda, não é? Porque por muito simpático que seja, é maçudo. Eu acho que um livro tem que ser lido num dia ou dois, é interessante. Eu, por exemplo, na altura a editora disse-me que Uma Noite em Madrid as pessoas levavam 2 horas e meia a ler e liam até o fim. Depois até liam outra vez porque leram com tanta ânsia que depois se aperceberam que se calhar falharam algumas coisas. E acho que o meu livro os meus livros são um bocado assim, as pessoas são histórias fáceis, então as pessoas querem ler e acabar e têm mesmo aquela coisa de o que é que vai acontecer a seguir. Este daria, aliás, a editora até mandou-me um link que era para quando foi escolhido a série para o Netflix, para eu mandar, isto seria uma boa série. Mas era preciso um argumentista, era preciso tempo para procurar e eu acabei por não meter. Falou-me em 290 páginas, mas não sabe mais ou menos a contagem de palavras, só para a gente situar o tamanho do livro. Eu não sei se vem aqui, portanto, nós no computador, eu quando escrevo depois tenho, não me recordo. Ok. Sim, mas nem sei se eles põem, mas são quase todos... os meus são quase todos. Só Uma Noite em Madrid é que é mais pequenino. Este tem... Bom, este tem 323. Deve ser à volta de 60 a 80 mil palavras. Não faço ideia como... Ok, mas não faz mal. Nós às vezes escrevemos, pois as editoras às vezes há coletâneas em que nós fazemos parte e realmente são muito difíceis essas coletâneas porque nós estamos limitados a 250 caracteres e então temos que ter uma frase e as micronarrativas são muito difíceis de escrever justamente porque estamos contidos naquela contagem. Isso é interessante. Isso eu acho interessante porque, de certa forma, desafia-nos a escrevermos um conto em que não passe aquele tamanho. E tendo o princípio, meio e fim. Tinha-me dito aqui há uns momentos atrás
falou-me nas apresentações e feiras de livro. Como tem sido essa experiência para si? Olha, a primeira foi fantástica. Eu recordo-me da primeira justamente porque eu sempre fui à Feira do Livro. Sempre. Eu vivia em Lisboa, eu sempre fui à Feira do Livro. Eu nunca na minha vida pensei que um dia poderia estar do outro lado da história. Portanto, como escritora sentada do outro lado. E isso, eu vivi esse momento como um dos melhores momentos da minha vida, porque foi realmente o sonho que eu nunca esperei sonhar, sequer. E estava ali e havia pessoas que, umas vieram até do norte e que foram à procura do livro, e de repente eu senti que tinha sido um passo importante e aquele ambiente todo em que eu antes passava e admirava já os escritores, porque eles têm uma mente que eu achava que era brilhante, porque eles conseguiam imaginar tanta coisa que eu lia e que fazia sentido, eu viajava através das histórias deles, de repente eu estava do outro lado da barricada e isso foi muito bom. Depois, gostei imenso agora do ano passado, já em pandemia, mas com o livro de criança, os leitores infantis são muito giros, são muito carinhosos, Muito e depois, genuínos. sim, eles vêm ter connosco, depois já não querem sair dali, e depois nós contamos a história e eles acabam por se apaixonar pelo Renato e a Mafalda, que é o caso dos sapinhos do meu livro, e gostei imenso. É uma experiência engraçada, é uma experiência diferente. Nós, naquele dia, não somos nós mesmos, destacamos de tudo aquilo que nós somos para sermos pessoas totalmente diferentes. E agora falou do público e como é que é agora, enquanto escritora, lidar com outros escritores, encontrar outros escritores? Nós vamos muitas vezes aos lançamentos dos livros uns dos outros, não é? Porque ou gostamos ou porque somos convidados. Aliás, eu tive um programa que era 2 dedos de leitura no Calcinha, em que eu convidava escritores algarvios a exporem as suas obras, porque acho que não há palco. Nós não temos palco para os nossos escritores. Então criamos com o João Apolónia esse evento e correu muito bem. Começou depois a ser bastante conhecido, entretanto a pandemia parou, agora o café fechou e deixámos um bocado. Mas era um encontro de artistas, de escritores, e é engraçado porque eu não vejo rivalidade, digamos, nós não somos rivais uns dos outros. Nós respeitamos as nossas histórias, as nossas formas diferentes de escrever, mas não vi que houvesse rivalidade, digamos. Há um olhar de cumplicidade, como quem diz, eu sei que tu és louco e eu também, pronto, olha, é assim. Ahm, agora perdi-me aqui um bocadinho, diz-me só uns segundinhos para eu me apanhar outra vez. Ahm, como vê a cultura literária em Portugal? Como é que, já que está do lado de dentro, como é que se está de saúde, o que é que a gente precisa de fazer melhor para crescer? Eu acho que as pessoas leem muito pouco. As pessoas hoje em dia veem séries e leem muito pouco. Os livros também são caros. Eu acho que os livros são um bocado caros. Mas pronto, as pessoas, é como eu digo muitas vezes, as pessoas são capazes de pagar 5 euros por tabaco, mas 10 ou 12 euros por um livro, as pessoas não têm essa prioridade. Agora, o que é preciso fazer? Pois há demasiados escritores também, nós somos imensos, imensos, imensos. As editoras, hoje em dia é mais fácil, não é como antigamente que era difícil editar um livro, hoje em dia as pessoas pagam e editam livros, portanto não lhe sei dizer. Eu acho que a própria escola em si já não dá, já não incentiva a leitura. Então acabamos por nos perder um bocado, mas há sempre aquelas pessoas que leem, há sempre os apaixonados de leitura e espero que perdure. Por exemplo, eu leio muito, os meus filhos, o meu filho também, as minhas filhas já leem menos, mas muitas vezes são os próprios. Sabe que é um bocado de sorte. Quando você vai ler um livro pela primeira vez, se calhar num bom livro, acaba por ser um bom leitor depois. Se não, depois se calharmos num livro maçudo ou que não nos diga nada, acabamos por perder um bocado esse sentido.
e hoje há um Netflix e a Disney e o Prime, não sei o quê. E eu mesma também leio, eu já vejo muitas séries, mas eu continuo a ser apaixonada, tenho uma biblioteca enorme, continuo a ser uma apaixonada pelos livros, porque eu acho que, de certa forma, a minha imaginação é muito melhor que qualquer filme, porque eu tenho uma grande imaginação, consigo imaginar, consigo cheirar as coisas. Eu lembro das Vinhas da Ira, quando eu li as Vinhas da Ira, ainda hoje, quando alguém está a fritar toucinho ou qualquer coisa, eu lembro das Vinhas da Ira, porque eles fritavam imenso toucinho. E então, e eu quando estava a ler aquele livro, eu sentia o cheiro da gordura e até o barulhinho que a gordura fazia a fritar. E eu, todas as vezes que vejo alguém fritar toucinho, eu lembro das Vinhas da Ira. O Dorian Gray, eu trabalho com tecidos, portanto sempre vejo tecidos de bordados e não sei o que, eu lembro das 6 páginas que havia no Dorian Gray, que durante 6 páginas ele descreveu os tecidos que viu na Índia, aquilo era fantástico. Que é um bocado assim. Mas ler é muito bom. É vivermos através dos outros, é viajar através da experiência dos outros e da mente dos outros. É muito bom. Pois, também um bocado de encontro à próxima pergunta, porque era para além dos seus livros, a gente já ouviu falar do Henry Miller e agora do Dorian Gray, para além dos seus, quais são os livros que recomenda? Os meus, claro. Claro. É assim, eu não recomendo, em geral, não recomendo livros, porquê? Porque cada pessoa é uma pessoa diferente e que tem que ler algo que realmente lhe diz. E as pessoas normalmente escolhem os livros pelas capas ou pelo título, mas deveriam, se calhar, folhear um bocado a história e ler a sinopse de forma a que pudessem encontrar o seu conteúdo que lhe diz respeito ou que lhe vai na alma. Agora, eu gostei muito do Kafka, a Metamorfose, é um livro pequenino, mas que ensina muita coisa, né? Portanto, aconselho. O processo já é mais moroso, digamos, de ler e mais difícil. Mas acho que, de certa forma, até o simples facto de lerem contos infantis ou micronarrativas ou até pequenos textos de escritores é ótimo, porque faz com que as pessoas depois acabem por ler outras coisas. Mas, bom, as senhoras normalmente leem muito aqueles romances cor-de-rosa, agora não me recordo, que eu sou assim mais de thrillers, não me recordo muito bem, mas já... Há aqueles os Roberts, da vida que são assim um bocado... Sim, a Nora Roberts Nora Roberts e por aí fora. Sim. Mas pronto, cada um tem a sua forma e faz sonhar, e eu acho bem, eu acho que qualquer livro, digamos, é bom de ler, até porque exercitamos a nossa mente e a nossa vista e estamos em silêncio dentro de um mundo que nós criamos e é ótimo. Pois é. Agora fez-me lembrar, já que há muitos anos atrás entrei na Bertrand em Faro para ir à procura de Alberto. E estava lá a senhora por trás do balcão a desempacotar caixas atrás de caixas atrás de caixas de Nora Roberts. Ela devia ter uns 1000 livros de Nora Roberts, mas não tinha o Alberto. E eu olhei para a senhora e olhei para as caixas e ela olhou para mim. É triste, não é? Porque, de certa forma, é assim, as pessoas leem Nora Roberts porque é fácil, são as coisas cor-de-rosa. Há tanta falta de amor, digamos, e de romance, que nós temos que encontrá-la em qualquer lado. E as pessoas, homens ou mulheres, que leem esses livros, acabam por ter um bocado o sonho naquele momento e sonhar que, de certa forma, é um bocado como as crianças dizem, agora eu sou esta. Os miúdos, quando vão ver um filme, dizem assim, eu sou aquela. Então é um bocado isso, nós quando agarramos no livro e estamos a ver personagens, dizem, eu sou esta, agora eu sou a Maria, porque eu gosto muito do Moulin Rouge, é um filme que eu já vi não sei quantas vezes, e no Moulin Rouge há a Satine, que é a courtisã, e então a minha filha, a primeira vez que foi ver o Moulin Rouge, disse, eu sou a Satine, eu disse, olha, ela morre no fim. Ela disse, mãe, mas agora vou ser quem? Eu disse, eu não sei, eu estou-te a dizer que ela morre no fim. Portanto, é um bocado isso. As pessoas põem-se no lugar dos personagens da Nora Roberts, porque vivem
histórias de amor fantásticas e, de certa forma, todos nós queremos viver. E assim que leiam Nora Roberts ou outra coisa, é igual. Nós temos a tendência de acreditar que devem ler mais isto ou mais aquilo, que há mais cultura, há mais isto e mais aquilo. Mas também temos que ver que muitas vezes os próprios escritores utilizam palavras tão complicadas e frases tão complicadas que nós conseguimos ler um livro e não perceber nada. Então, quando chega ao final de 5 ou 6 páginas e que você ainda não percebeu sequer, e os nomes são tão complicados que não consegue decorar o nome do personagem, e que todas as vezes vai apagar um livro, temos que ir para trás um bocadinho para tentar ver o contexto, as pessoas desistem. Portanto, acho que há livros para pessoas que se acham mais inteligentes, há livros para as pessoas que são mais românticas, há livros para aqueles que realmente, conteúdos que são mais técnicos. Eu acho que todos nós devemos ler, e aliás eu sou uma pessoa que leio todo o tipo de livro. Eu não consigo ler um livro, eu tenho que ler sempre 2 ou 3 livros, porque não consigo seguir só um livro, mas acho que não temos que, eu não tenho essa ideia de dizer que não, nós devemos só ver ou ler os poemas de Fernando Pessoa, quando o Zé Li da Esquina, que até nem editou, tem uns poemas giríssimos, e acho que os 2 dedos de leitura era um bocado assim, era convidar as pessoas a virem, seja quem for, que já tenha editado ou não, a vir e dizerem e partilharem connosco os seus momentos. E nós tivemos ali momentos fantásticos, pessoas que não são nada conhecidas, nunca editaram e provavelmente nunca vão editar, mas que são os artistas. Portanto, essa história de não, porque aquele livro é mais, oh meu Deus, há muito, é um bom livro, é um bom livro literário, é um livro que há pessoas que dizem isso. No entanto, é um livro em que nós agarramos e queremos ler e pronto, e não sai nada, e só lemos porque, pronto, se as pessoas olharem para nós e nós estamos a ler aquele livro, até parecemos inteligentes. Conheço muita gente que só compra os livros que é para andar passeando com eles de um lado para o outro. Justamente. Para parecerem inteligentes. E temos uma biblioteca enorme de livros que ninguém leu porque foram comprados só para o inglês ver. Isso não são leitores. Parecem leitores, mas não são leitores. Portanto, se calhar essas senhoras que só leem Nora Roberts, mas até os leem, esses sim são os leitores. Sim, claro, claro. Porque leem aquilo que gostam. E é esse mesmo, a gente ter experiências diferentes através da literatura. Da literatura. Pronto, estamos aqui quase a acabar, mas eu tenho mais umas perguntinhas para fazer. Uma vez que já escreveu um livro, já plantou uma árvore, já foi mãe, o que é que acha que lhe falta fazer ainda? Também já bebi uma Sagres. Muito bem. Acho que a Sagres também. Falta-me ir às Maldivas. Sabe que eu tenho um sonho há muitos anos de ir às Maldivas. E por que não? Curiosamente, não fui ainda, não por não ter dinheiro para ir, mas porque eu sonho tanto em ir às Maldivas que eu tenho medo de lá ir e descobrir que afinal aquilo foi só um sonho. Então não vou. Ou então não Porque eu queria estava voltar. ao longo dos anos a arranjar desculpas para lá não ir. Primeiro é porque não, eu quero ir às Maldivas e não quero ir sozinha. Pois. Então, todas as vezes que há alguém na minha vida, eu olho para essa pessoa e digo, será que eu iria às Maldivas com ele? E depois já às tantas digo, não. Eu curiosamente até me apercebo que não amo essa pessoa profundamente, porque quando penso em ir às Maldivas com essa pessoa, acho que não, ainda não é Ainda nem é o este. homem da minha vida. Assim Ainda está não é difícil. este. Vai com o gato. É uma boa ideia. Mas acho que é isso, eu gostava de ir às Maldivas. Muito bem. E, aliás, não é eu gostava de ir às Maldivas, eu gostava de conseguir lá ir, conseguir aceitar que provavelmente eu vou ter uma decepção, porque a expectativa foi muito grande, não é? E então eu quero continuar a sonhar que nas Maldivas eu seria hiper feliz. No meu quarto, na parede, eu tenho a fotografia, um póster grande das Maldivas, e de vez em quando olho para os meus pés assim naquelas passadeiras que vai dar aquela casa, aquele clichê enorme das Muito Maldivas. bem. E pronto. Um dia pode ser que eu tenha a coragem de me desiludir e ir às Maldivas.
Mas de resto acho que eu mais ou menos fiz, como você diz, escrevi o livro, plantei a árvore, tive o filho, bebi a Sagres, bebi o medronho. Já fiz imensas coisas na minha vida. Acho que há duas coisas que eu não fiz, foi vender o meu corpo e roubar. Pode ser que um dia eu também tente, mas já estou a entrar naquela fase. Não vale a pena. Já estou a entrar naquela fase em que não vale a pena vender o corpo, também já estou a ficar velha e começa a ser só os saldos. E roubar, sinceramente, não sei. Só fosse o género da Casa dele de Papel. Pode roubar o coração a alguém. Isso eu já tentei, mas parece que não dá, eu não nasci para essas coisas. Eu não nasci para roubar, seja o que for, está visto? Então, acho que é só mesmo o sonho de ir às Maldivas. Muito bem. Então é assim, que só gostava que agora, para a gente terminar, que deixasse uma mensagem para o mundo, para as pessoas que nos possam estar a ver, o que você acha que o mundo deva de saber ou que deva perder um bocadinho de tempo a pensar. Olha, eu sou muito controversa. Às vezes eu digo às pessoas que sejam verdadeiros, mas também não acho que seja uma boa ideia as pessoas começarem a dizer a verdade, porque senão seria muito mal, seriam mal educados uns para os outros, porque sabe que a verdade de um nem sempre é a verdade do outro. Acho que o que eu poderia transmitir às pessoas é para serem felizes, sem magoarem ninguém, ou tentarem. Não é fácil, porque o simples facto de nós não amarmos alguém que nos ama, estamos a causar uma dor, independentemente da nossa vontade. Mas é serem felizes em toda a simplicidade e se calhar pensarem um bocado nas prioridades. Há coisas bem mais simples que são muito mais importantes que algumas coisas que nós valorizamos e que não servem rigorosamente para nada, que é o meu caso, por exemplo, de ir às Maldivas. Eu posso perfeitamente ser feliz ali na praia de Quarteira. Mas as Maldivas também têm o seu estilo. Tem, mas lá está, é assim, eu digo sempre porque é que eu hei de ir às Maldivas gastar 5 ou 6 mil euros se eu vou até a praia de Quarteira e pronto, é mais simples, sou tão feliz. Então pode ir à hormona. Acho que de certa forma o importante é quem está ao nosso lado. É isso que eu, de certa forma, talvez seja essa a mensagem. Este último livro que eu escrevi, que é o Metro da Vida, porque o Metro da Vida é justamente a pergunta que se faz, mas afinal, a quantos metros de ti está a pessoa que te faria feliz, ou o acontecimento que te faria feliz, e quantos metros de coragem tu precisas para a encontrar? Quantos metros de vida tu tens que abdicar, quantas prioridades tu tens que mudar para conseguires realmente ser uma pessoa simples e feliz. Eu acho que é isso, a felicidade, apesar de tudo, de uma forma simples. E quando digo de uma forma simples é porque as pessoas acham sempre que para serem felizes alguém tem que ser infeliz. Elas não são felizes, a infelicidade dos outros faz com que elas se sintam felizes. Quando nós percebermos que nós podemos ser felizes através até da felicidade dos outros, nós teremos, se calhar, encontrado a paz e uma forma diferente de viver. Eu acho que eu encontrei isso. Sou uma pessoa que eu sinto-me feliz dentro da minha vida. Não sou feliz todos os dias, mas sou feliz muitas vezes dentro daquilo que sou e deixei de, não digo a verdade sempre, também nós não podemos chegar ao pé de uma amiga e dizer tu és feia, não é? Isso é verdade. Por isso, às vezes apetece. não digo a verdade sempre, mas tento ser honesta comigo própria e viver a vida de uma forma mais simples, sem grandes sonhos, sem grandes expectativas, digamos. Aceitando as pessoas com as suas qualidades e defeitos, acho que é isso. Muito bem, gostei muito de ouvir. Portanto, seja feliz. Por isso, seja feliz. Porque quem pode, pode. Exatamente. Elsa, gostei muito desta horinha e pouco que a gente passou aqui juntos, desta conversinha que a gente teve, e agradeço-lhe ter dispensado este tempinho para a gente estar aqui a conversar. Mais uma vez, muito obrigado, Elsa. Obrigada também e espero que tenha corrido bem. Tentei ser o mais simples possível dentro das perguntas que me fez e foi bom. Foi ótimo, Pedro. Pedro não, Paulo. Pedro é o meu personagem.